Você já parou para pensar como um hábito disciplinado pode transformar sua vida? Não? Então fica com a gente, porque aqui no canal Leitura Ágil nós vamos fazer o resumo do livro O Poder do Hábito. Mas antes de iniciarmos, deixe o seu curtir, compartilhe, curta, comente, ative as notificações e se inscreva no canal. Essas ações são muito importantes para que nós possamos continuar cada vez mais colocando conteúdos valiosos para você, ok? Então vamos lá. O poder do hábito. Nós vamos iniciar falando para você a seguinte informação: como os hábitos funcionam. Bom, nós vamos contar uma história de um paciente idoso que teve problemas cerebrais causados por uma cefalite viral. Por esse motivo, perdeu a capacidade de usar uma parte do seu cérebro, o lobo temporal medial. As outras partes continuaram funcionando normalmente, mas sua memória ficou prejudicada. Ele se tornou incapaz de lembrar qualquer coisa que tivesse ocorrido após 1960. No entanto, se lembrava de tudo o que aconteceu antes disso. Com efeito, se transformou em um homem incapaz de aprender coisas novas e, segundo, ele acabava esquecendo o que havia ocorrido e o que havia acontecido naquele momento ou no momento anterior. Sua perda de memória poderia fazer com que ele se perdesse e nunca mais voltasse para casa. Por incrível que pareça, em apenas 15 minutos, seguido sua rota diária, ele conseguia retornar para casa. Alguns dias depois, esse paciente já era capaz de fazer o percurso sozinho. Isso fez com que os cientistas os estudassem e descobrissem que os hábitos são armazenados em uma área do cérebro totalmente diferente do lobo temporal, responsável pela memória. Isso provou que nós aprendemos e tomamos decisões inconscientes sem a necessidade de nos lembrarmos sobre os fatos que levaram àquela decisão ou aprendizado. Bem-vindo, esse é o poder do hábito. Como acionamos os hábitos? Nosso cérebro é uma máquina poderosa. Ele está constantemente encontrando maneiras para se esforçar menos e automatizar rotinas, apenas para economizar energia. Um hábito funciona em um fluxo de 3 etapas. Gatilho. Algo acontece e seu cérebro entende este gatilho como um chamado para entrar no modo automático e escolher qual rotina usar. Rotina. É uma ação física, emocional ou mental que é automaticamente acionada pelo gatilho. E recompensa. Um estímulo positivo ocorre e diz ao seu cérebro que aquela rotina funciona e, dessa forma, é armazenada. Entende como hábitos são acionados é importante, pois nos dá controle sobre nós mesmos. E como criamos hábitos? O principal motivo pelo qual as pessoas estudam esse tema é aprender a criar hábitos e reforçar as práticas consideradas mais positivas. Assim, um hábito relativamente novo adotado pela população, por exemplo, é a simples rotina de escovar os dentes. Um publicitário em questão americano incentivou esse hábito ao amarrá-lo a um gatilho comum no dia a dia das pessoas. Em seu anúncio ele dizia: passe sua língua nos dentes. Você sente uma camada sobre eles. Essa camada faz com que seus dentes percam a cor e se deteriorem. Após o gatilho, seus anúncios diziam: a pasta de dentes remove essa camada e deixa seus dentes mais limpos e bonitos. A grande verdade é que essa camada é natural e a pasta de dentes não a remove. Entretanto, o gatilho era tão poderoso que bastavam as pessoas passarem a língua nos dentes e isso a conectava com a ideia de escovar os dentes, a rotina, e a recompensa, ou seja, o sorriso limpo e brilhante. Menos de 10 anos após esta campanha, a população americana que escovava os dentes cresceu quase 10 vezes mais. A técnica desse publicitário é simples e segue os 3 passos. Crie um gatilho na sua mente, ou na mente das pessoas, associe a rotina positiva a ele, crie uma recompensa mental ou física associada à manutenção deste hábito. Como fazemos para mudar os nossos hábitos? O treinador americano Tommy Tungey tinha um método não convencional e extremamente bem sucedido para garantir que seus atletas tivessem bons resultados. Ele levava seus jogadores a responderem automaticamente às jogadas dos seus oponentes. Ele não queria que sua equipe pensasse antes de agir. Tony recorria à formação de hábitos que respondiam imediatamente, e não às escolhas racionais em cada jogada. O treinador sabia que hábitos não são facilmente removidos, eles precisam ser transformados. E eles só se transformavam se uma nova rotina pudesse substituir a rotina existente com o mesmo gatilho,
E a mesma recompensa, é claro. Seus treinos se baseavam em amarrar os gatilhos e as recompensas existentes às novas rotinas. As novas rotinas eram mais simples, davam aos jogadores menos escolhas e mais comportamentos não racionais. Com seu método, Tony conquistou dezenas de títulos e se tornou um treinador lendário. Outro método extremamente bem-sucedido de mudança de hábitos são os 12 passos dos alcoólicos anônimos. O método simplesmente propõe novas rotinas para o gatilho da necessidade física de consumir álcool e utilizar as mesmas recompensas que o álcool desperta nas pessoas, como relaxamento, necessidade de companhia, redução de ansiedade, dentre outras. Porém, o método, por si só, ele ainda tem dificuldade de transformar os hábitos das pessoas. Por isso, ele investe também na criação de crença de que pessoas viciadas em álcool precisam da intervenção de outras pessoas. Elas precisam acreditar que tem mais gente envolvida nessa transformação para não as decepcionar. Essa fé é o ingrediente essencial para mudar hábitos, pois a mudança ocorre em sociedade. Você sabia que pequenas vitórias têm grandes impactos? Existem muitos hábitos em nossas vidas que influenciam dramaticamente a maneira como vivemos e como as empresas funcionam. Um hábito positivo leva a outro, e isso cria uma cadeia de hábitos positivos que funcionam bem em conjunto. Pessoas que começam a exercitar-se, por exemplo, naturalmente começam a se alimentar melhor, ficam mais produtivas no trabalho e, consequentemente, o estresse é reduzido. Na sua vida ou na sua empresa, é essencial identificar um hábito fundamental que precisa ser mudado e que trará melhorias diversas em outros hábitos que impactam no seu dia a dia. Encontrar o hábito é fundamental. É difícil, requerer uma abordagem de tentativa ao erro. O importante é identificar algo que é pequeno e o suficiente para ser mudado e ter impactos positivos no todo. Em 2009, por exemplo, um estudo provou que os simples hábitos de anotar os alimentos consumidos durante o dia era capaz de ajudar as pessoas a identificar padrões de alimentação, o que fazia com que elas planejassem melhor sua alimentação, tornando-as mais saudáveis. Como a liderança cria hábitos? Todas as empresas têm hábitos institucionais, que são repetidos diariamente por seus membros. Apesar de uma empresa acreditar que toma decisões planejadas no dia a dia, a verdade é que existe uma máquina de rotinas que levam a decisões da organização. Empresas bem-sucedidas cultivam hábitos que equilibram o poder e a paz. No início dos anos 2000, por exemplo, o Hospital Rhode Island era considerado um dos melhores dos Estados Unidos. Porém, com o sucesso, uma cultura tóxica se instaurou. Médicos tratavam mal as enfermeiras e isso levava a maus tratos aos pacientes e erros médicos. O executivo responsável pela qualidade do hospital tomou ações simples que mudaram completamente sua cultura. Coisas simples, como o uso de câmeras nos consultórios, checklists de conferências para várias situações e a criação de um sistema de avaliações permitiam que as enfermeiras prevenissem erros operacionais e quaisquer maus tratos. Essas medidas simples formaram novos hábitos que fizeram com que o hospital recuperasse sua autoridade e ganhasse diversos prêmios de qualidade. Agora veja como as corporações manipulam hábitos. Nos últimos anos, com o advento da internet e da computação, as empresas passaram a ser capazes de capturar um alto volume de dados sobre os hábitos dos consumidores para predizer suas ações, novos produtos e demandas do mercado. Isso fez com que elas descobrissem que hábitos são mais importantes do que as intenções do consumidor no processo de compra. Cada pessoa tem hábitos únicos e pessoais. Por isso, ao analisar este alto volume de dados, as empresas que entendem o papel do hábito no processo de compra são capazes de personalizar seus produtos e serviços para os hábitos dos grupos mais comuns de pessoas. Com as informações com as suas compras anteriores, sua idade, sexos e os meios de pagamento que você usa, as empresas conseguem identificar grupos de usuários que agem de maneira relativamente similar. Se você compra pirulitos e fraldas toda vez que vai ao supermercado, por exemplo, as empresas podem descobrir que você tem filhos, de idades diferentes. Com essas informações, as mesmas empresas são capazes de enviar recomendações de produtos e cupons personalizados. Outra abordagem comum no marketing baseado em dados consiste em se aproveitar de grandes eventos na vida das pessoas, como o primeiro emprego, o casamento ou o nascimento de um filho, criando oportunidades para a formação de novos hábitos nas pessoas.
Você precisa entender que as empresas acompanham seus hábitos e as usam como iscas e gatilhos para manipulações dos seus padrões de consumo e deve estar pronto para resistir às ofertas que se aproveitem disso. A importância do hábito e a sociedade criando movimentos. Em tempos de segregação racial nos Estados Unidos, uma história se destaca: Rosa Parks. Uma mulher negra desafiou o sistema e se assentou na parte branca do ônibus, que era dividida entre brancos e negros. Ela começou uma grande onda que culminou com o fim dessa segregação através desse simples, mas poderoso gesto. Ela foi presa, e quase imediatamente grupos começaram a distribuir panfletos e a fazer boicotes no sistema de transportes. O boicote se tornou um novo hábito na comunidade, gerou protestos e, eventualmente, a necessidade dos atos dos direitos civis de 1964 nos Estados Unidos. Rosa não foi a primeira pessoa a fazer isso, mas este também não foi apenas o ato desafiando o sistema. Ela tinha laços e amigos em sua comunidade. Os comportamentos que ocorrem sem planejamento nacional, como o que ocorreu com Rosa, são muitas vezes os pilares das grandes mudanças na sociedade. Movimentos como esse acontecem pois existem hábitos relacionados ao grupo de amigos, vizinhos e grupos com relações a uma causa. A ação de Rosa cresceu, pois foi adotada pela comunidade e as pessoas queriam demonstrar uma nova identidade e participar de um grupo que se unia através do desejo pelos direitos civis. O poder dos laços fracos explica como um protesto pode deixar de ser apenas algo de um grupo de amigos e se tornar um movimento social forte. Convencer milhares de pessoas a buscar o mesmo objetivo é difícil, mas usar a ligação entre as pessoas para criar uma pressão de companheiros tende a funcionar para mudar o hábito de uma sociedade. Pense nisso. Bom, chegamos no final da leitura ágil do resumo do livro O Poder do Hábito. Esperamos que tenham gostado. E não se esqueçam, curtam, compartilhem, ativem as notificações e se inscrevam no canal. Essas ações nos ajudam muito a mostrar para o YouTube o quanto nossas informações têm sido poderosas para vocês. E se você tiver interesse, nós deixamos o link aqui abaixo na descrição para vocês conhecerem um pouco mais sobre o livro O Poder do Hábito. Nos vemos no próximo livro.